Em 1901, uma paciente foi internada em um asilo na Alemanha com suspeita de demência. Neste asilo trabalhava o médico Alois Alzheimer, que apresentou o caso dessa paciente no encontro de psiquiatras do sudeste da Alemanha em 1906, como uma doença característica do córtex cerebral. Nesta apresentação, ele descrevia a doença que causava perda de memória e desorientação, além de biópsias do cérebro da paciente que revelavam seu córtex reduzido, placas senis e emaranhados neurofibrilares. Desde então, a doença foi batizada com o seu nome, Alzheimer, e seu diagnóstico ainda é baseado no que foi descrito por ele em 1906. Mas assim, que mutação que é essa? Onde ela ocorre? Qual tipo de herança? Qual gene? Para começar explicando, na década de 1990 foram identificados 4 genes que poderiam estar associados a doenças de Alzheimer. A primeira delas é a apolipoproteína E e suas variantes 2, 3 e 4, que inclusive essa variante 4 ela está associada a um risco aumentado de desenvolver doença do Alzheimer. E a função dessa proteína está desde transporte de colesterol até fazerem parte da membrana dos neurônios e participarem também da banha de mielina. E também tem as outras 3 mutações nos outros 3 genes. Esses genes codificam a proteína precursora de beta-amiloide, presenilina 1 e 2, que possuem alta penetrância e são principalmente herdadas por um padrão de autossômico dominante. Essa proteína de precursora de beta-amiloide, ela é uma proteína crucial nos neurônios, desempenhando um importante papel na formação e reparo das sinapses. E a sua mutação pode desencadear o início precoce da doença de Alzheimer, geralmente começando entre os 40 e 50 anos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alaíse e hoje eu vou falar sobre risco de herança. Após conhecer brevemente o que é Alzheimer, sempre surge aquela dúvida: será que eu posso adquirir essa doença? Se meu pai, minha mãe ou até um avô já teve, será que eu tenho chance de desenvolver essa doença? E a resposta é sim. O Alzheimer pode ter alguns componentes hereditários. Os pacientes que são afetados por essa doença têm 50% de chance de ter filhos também afetados por ela. Mas a relação ela é complexa e varia bastante entre os casos. Para compreender melhor como isso ocorre, vamos falar um pouco sobre genética. A herança autossômica dominante é um padrão de herança genético em que uma única cópia de gene alterado é suficiente para causar uma expressão de uma característica ou uma doença. É aquela em que o afetado é heterozigoto, azão, azinho. Os afetados azão, azinho têm 50% de chances de ter filhos azão, azinho também afetados por essa doença. Agora que você tem um conhecimento básico sobre genética e como as heranças autossômicas acontecem, eu vou explicar para vocês sobre essas mutações. Ocorrem algumas mutações em genes específicos, como foi abordado anteriormente. Esses são genes bem estabelecidos, que desempenham um papel crucial no desenvolvimento do Alzheimer. Esses genes são transmitidos de pais para filhos, e nesse caso, se os filhos herdarem esses genes específicos, existe uma grande chance de desenvolverem a doença. Se tratando dessa porcentagem, a genética contribui sim para o risco de se desenvolver o Alzheimer, mas ela não é o único fator determinante. Ter um histórico familiar de Alzheimer aumenta sim o risco de desenvolvê-lo, mas não garante que uma pessoa vai necessariamente manifestar essa doença. Outros fatores como estilo de vida, condições de saúde, idade também desempenham um papel muito importante. O quadro clínico da doença de Alzheimer é caracterizado por uma deterioração progressiva da memória e das funções cognitivas superiores, como o raciocínio, além de alterações comportamentais. Essas anormalidades refletem a degeneração dos neurônios em regiões específicas do cérebro,
como o córtex cerebral e o hipocampo. O sintoma inicial da doença é caracterizado pela perda progressiva da memória recente, mas, com a evolução da patologia, outras alterações ocorrem na memória e na cognição, entre elas as deficiências da linguagem e nas funções visoespaciais. Esses sintomas são frequentemente acompanhados por distúrbios comportamentais, incluindo agressividade, depressão e alucinações, alterações de humor e sono. O grau de vigília e lucidez do paciente não são afetados, até a doença estar muito avançada. A fraqueza motora também não é observada, embora as contraturas musculares sejam uma característica quase universal nos estágios avançados da patologia. Sintomas depressivos são observados em até 40 a 50% dos pacientes. Outras características observadas são um cérebro atrófico e com sinais de deposições proteicas anômalas, as quais foram posteriormente denominadas placas senis e emaranhados de neurofibrilares. Tanto o Alzheimer precoce, ou a doença de Alzheimer de início tardio e a doença familiar, ambas as formas da doença são definidas pelas mesmas características patológicas, principalmente o decréscimo das funções cognitivas, afetando, sobretudo, a memória recente, a linguagem, a capacidade de julgamento, a atenção e as funções executivas. A causa de Alzheimer é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade, sendo responsável por mais da metade dos casos de demência nessa população e uma das principais fontes de morbidade e mortalidade. Os dados neuropatológicos mais relevantes em pacientes com Alzheimer são a presença de atrofia cortical, degeneração neurovascular, perdas neurais e sinápticas envolvendo vários sistemas de neurotransmissão. Também a presença de placas senis extracelulares compostas de agregados filamentosos da proteína beta-amiloide, que provoca a perda das conexões entre os neurônios, diminuindo a eficácia das sinapses, e também a ocorrência das massas neurofibrilares intracelulares, formadas principalmente pela proteína tau. A incidência e a prevalência da doença de Alzheimer aumentam exponencialmente com a idade, praticamente dobrando a prevalência a cada 5 anos após os 65 anos de idade. 75% dos pacientes têm a doença de forma esporádica. E de acordo com o relatório mundial do Alzheimer, reportado em 2021, 75% das pessoas com demência não estão sendo diagnosticadas. Agora que já sabemos que a doença de Alzheimer é resultado da superprodução e da depuração prejudicada de beta-amiloide, que formam placas senis e provocam uma série de eventos neurotóxicos, incluindo inflamação, estresse oxidativo e disfunção sináptica, acabando em morte neuronal, também é importante citar que a beta-amiloide também se deposita nos vasos sanguíneos cerebrais, podendo causar microinfartos corticais, microaneurismas e micro ou macrohemorragias cerebrais. A partir do momento em que os sintomas clínicos surgem e o diagnóstico é dado, não há nada que possa ser feito para barrar o avanço da doença. A sobrevida média do paciente oscila entre 8 e 10 anos, e o quadro clínico é dividido em 4 estágios. O primeiro estágio é a forma inicial, alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Estágio 2, dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos. E também agitação e insônia. Estágio 3, resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, deficiência motora progressiva. E o quarto estágio, o último, restrição ao leito, mutismo, dor à deglutição e infecções intercorrentes. Identificar os fatores de risco, os primeiros sintomas da doença, além de encaminhar o paciente o mais rápido possível para um atendimento especializado, é fundamental na obtenção de melhores resultados terapêuticos e prognóstico. Alguns fatores de risco para a doença de Alzheimer são a idade e o histórico familiar e o baixo nível de escolaridade, porque pessoas com maior nível de escolaridade geralmente executam atividades intelectuais mais complexas que dão maior quantidade de estímulos cerebrais.
Além dos fatores de risco, também temos os fatores que modificam o risco da doença de Alzheimer, como, por exemplo, a doença cerebrovascular e seus antecedentes, o tabagismo, a diabetes tipo 2, obesidade e o traumatismo craniano estão associados ao aumento de risco da doença de Alzheimer. Já a atividade física, lazer, dieta mediterrânea e educação diminuem esse risco. Dito isso, é possível concluir que quanto maior for a estimulação cerebral da pessoa, maior será o número de conexões entre os neurônios. Esses novos caminhos criados ampliam a possibilidade de contornar as lesões cerebrais, sendo necessário uma maior perda de neurônios para que os sintomas de demência comecem a aparecer. Por isso, uma maneira de retardar o processo da doença é a estimulação cognitiva constante e diversificada ao longo da vida. Visando proporcionar a estabilização do comportamento cognitivo e a realização das atividades diárias, o tratamento de Alzheimer é medicamentoso. Donepezila, galantamina, memantina e rivastigmina são alguns dos tratamentos indicados atualmente. A rivastigmina era oferecida por via oral, mas devido a uma série de efeitos colaterais causados ao paciente, uma nova fórmula foi abordada ao medicamento, como um adesivo transatérmico para o tratamento da doença. O acesso a esses medicamentos ocorre por meio do componente especializado da assistência farmacêutica CEAF, do Ministério da Saúde, sendo uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito SUS. Para o paciente ter acesso a esses medicamentos, ele deve apresentar alguns documentos em um estabelecimento de saúde indicado. Os documentos necessários são cópia do Cartão Nacional de Saúde, cópia de documento de identidade, laudo para solicitação e avaliação e autorização do medicamento do componente especializado da assistência farmacêutica, LME, adequadamente preenchido, prescrição médica devidamente preenchida, documentação exigidos nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicadas na versão final pelo Ministério da Saúde, e cópia do comprovante de residência.